Adoro Livro jogar de uma casca de Jó, banana. vou fazer um trabalho bacana. Ele gosta do livro de Jó, né? Tem que caprichar. Que até comento agora de Ainda vocês. bem que eu já passei disso, amigo. Vocês estão Vai falando comer. de quem, Não, gente? calma Que aí. vocês Agora eu estou ouvindo. Fala aí. Não foi por Não, agora a gente não antecipação, não, fala mais, Regina. não. O meu estava Já mudo. falaram mal. Já falaram mal de você, barbaridade. É que você estava com Não, som falamos mal, não. desligado. Falamos que o professor gosta tanto do livro de Jó, um GQ do livro de Jó. É o quê? Eu vi uma criança linda aí do O lado do professor professor. nosso aí passou um GQ do livro de Jó. Legal. Ele gosta muito do livro de Jó. Então, já adianto que não existiu. Uma abordagem totalmente fundamentalista. Então já vai tirar 0. Ué, livro de Jó só tem como falar numa abordagem fundamentalista. Não tem não, não vem com essa não. Bem, tá todo mundo aí? Deixa eu botar para gravar, botei. Então, o que eu queria mostrar assim? Eu vou mostrar esses materiais, até porque, né, para você ter bem nítido, que isso que eu estou falando aqui não é um negócio que eu tirei da minha cabeça, eu não sou maluco, quer dizer, não sou muito normal, mas eu não inventei esse negócio, né? Tudo isso é fruto de perspectiva, algumas perspectivas, né, de leitura e tal. Então, alguns livros, esse aqui, ó, Metodologia da Exegese Bíblica, ele vai trabalhar tanto o antigo como o novo, mas para a gente é relevante, né? E ele vai estar trazendo essas abordagens que a gente falou e como trabalhar, né, cada uma delas, o que é legal, né? Vai dando exemplos, né? Vai dando ideias, ele dá alguns exemplos de exegese, né? O índice, vem falando sobre os gêneros literários também, que são importantes da gente ter. Então, aqui, ó, por exemplo, ele coloca aqui, ó, no capítulo 8, leituras sobre o aspecto diacrônico, né? Aí ele vai falar da crítica da redação, ele vai falar sobre a identificação dos gêneros literários nessa abordagem, né? E vai trazer alguns exercícios. Ele também vai trazer a questão, leituras sobre o método diacrônico, a crítica da tradição, a crítica de alguns comentários também. Então, é um tipo de livro que vai te dar assim uma caminhada, né, para você poder identificar essas leituras, né? Como ler um texto bíblico a partir de cada um desses métodos. E aí o Jair estava falando, né? O livro de Jó eu só posso ler a partir da fundamentalista. Não, um exemplo. Isso nunca, dependendo do método, você pode ler um método diacrônico, sincrônico ou anacrônico. Isso que é legal. Agora, o texto não quer dizer que o texto pode significar várias coisas. A questão é como eu chego no texto, né? Até que ponto eu estou respeitando o texto? Até que ponto eu estou colocando as minhas ideias, né? Os meus conceitos e respeitando o texto. E aí o método que eu uso vai estar definindo essa minha caminhada. É isso que a gente precisa ter em mente, certo? Usando o exemplo do Jair, né? Se eu creio que Jó existiu, foi um homem real e que o Satã ali é o diabo, isso reflete um método de leitura, né? Um método anacrônico e sincrônico, não diacrônico. Meu trabalho não só vai falar de Jó com uma foto dele e da família. Achou a foto da família de Jó. Esse cara é muito bom, entendeu? Então, mas o que eu quero dizer assim, não é que um está certo ou outro errado, mas é que cada abordagem, né, cada interpretação, ela reflete um método de exegese. Porque quando a gente fala exegese, não sei se você já teve essa impressão, que ao ouvir alguém falando assim, eu fiz a exegese do texto. Aí parece que o cara o cara estudou, o cara sabe tudo. Então, o que ele vai falar é garantido.
Não é, porque a exegese dele está seguindo que método? Qual o conteúdo? Qual o tipo de texto ele usou? Como ele traduziu? Eu tinha um colega, que ele não é mais pastor, adulterou lá com a secretária da igreja, deu uma bagunça na casa dele, aí, foi para outro rumo, né? Mas ele dizia que era histórico crítico. Aí dizer que era histórico crítico, eu perguntei para ele assim, você fala sobre dízimo na sua igreja? Que as pessoas têm que dar 10%, igual lá no Antigo Testamento? Ele, claro. Como é que você é histórico crítico? Ele, não, mas aí, né, aí a gente deixa um pouco de lado. Eu falei, você é pilantra, histórico crítico, você não é. Aí chamaram ele para escrever uma revista da IBD sobre mulher, aí ele foi usar o texto de Esther. Acho que foi de Esther. Aí eu falei, como é que você, que se diz histórico crítico, vai usar Esther para falar sobre mulher cristã? Ele, não, que é possível. Não, no método histórico crítico não é possível, porque a leitura é diacrônica. Você pode usar em outros métodos, mas não no histórico crítico. Então, assim, às vezes o cara fala que é um exegeta, que segue uma linha, mas ele nem sabe o que está falando. É como eu falei, o caso lá do Ágape. O fato da pessoa traduzir do grego para o português ou do hebraico para o português não quer dizer que ela está sabendo tudo, porque tem abordagens, tem maneira de se chegar ao texto. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Como estudante de teologia, eu tenho que saber sacar. Falei, não, esse cara aí, ele traduziu, mas a abordagem dele não reflete o que o texto está falando. Não, ele usou o documento tal para fazer essa tradução. E aí, com certeza, vai vir uma abordagem diferente, vai vir uma interpretação diferente. Isso é o que a gente, né, precisa aprender a identificar. Fala, Regina. Desculpa, professor, estava aberto. Então, eu ia pedir eu ia pedir a palavra mesmo. Então, o que que acontece? Teve uma pregação que eu fiz sobre a crucificação de Jesus, né? E ele fala, eu comecei a pesquisar e o senhor está trazendo o que eu falei lá. Não sei se eu falei o certo, mas eu pesquisei e estou achando que é o certo que o senhor está me colocando, né? É sobre estar consumado, que é tetelestai, né? Que aí eu fui pesquisar o que é consumado, está consumado, e naquela época é como se o juiz tivesse abonado todos os crimes, tudo, a pessoa é livre, está livre de tudo. E eu trouxe isso na pregação, e isso o senhor está falando hoje, agora, e veio à minha mente esse está consumado, tetelestai. E eu queria ver se eu falei certo. Então, o que eu posso dizer para você é que essa sua abordagem, ela seguiu um método exegético, certo? Essa questão de certo e errado, no nosso caso, não é avaliar se está certo ou errado, mas é identificar um método. Pelo que você está me falando, né, assim, de maneira muito superficial, você seguiu os passos do método diacrônico. Você foi lá na língua original, viu o que significava na época, o sentido e tal, e a partir daí tentar tirar a mensagem para hoje. Beleza, tranquilo. Então, isso é um método. Se você me falar assim, não, eu fui lá, falei que a morte de Jesus significa que todas as nossas dores e problemas foram curados e não temos mais que passar por nenhuma dificuldade porque está consumado. Quando você fala isso, é uma leitura anacrônica ou sincrônica aí, né? Você distorceu o sentido e o objetivo original do texto. Então, vai depender muito do método, entendeu? É isso que a gente precisa identificar. Na minha perspectiva, eu tento seguir, né, o método diacrônico, né, estar mais próximo dele, mas a leitura sincrônica e a leitura anacrônica necessariamente não quer dizer que vai estar errado, certo? Porque são métodos exegéticos. A questão é identificar. Existem interpretações que são erradas. Dizer que a pessoa, ao dar dinheiro para a igreja, vai ficar rica, isso é interpretação errada. Não tem nem método para isso, entendeu? O que a Universal faz não tem método, é pilantragem.
que o Silas Malafaia faz é pilantragem, não é método. O que o Valdemiro Santiago, R.R. Soares, faz não é método, é pilantragem. Então, assim, a gente está trabalhando com pessoas que leem o texto e, dependendo da época, do momento, né, do contexto cultural, social, eles adotam um determinado tipo de método. Agora, tem gente que não usa método nenhum e está falando o que quer da cabeça. Esse pessoal nem entra na nossa discussão, porque não é digno da nossa avaliação. Ô, Ricardo, quando ele pega lá assim, eu concordo com o que você está falando, tá? Antes de você pegar o porrete e vir me dar paulada, concordo com o que você está falando. Mas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, quando fala lá de aquele que planta, né, vai colher 100, Ah, 10.000 e tal. Muitas pessoas utilizam esse texto para a questão do dízimo, cara. isso. Entendeu? Falando, Não, quanto mais você essa planta, abordagem mais você é uma colhe. abordagem sincrônica, anacrônica, certo? Eu poderia dizer assim, ó, eu não concordo com essa abordagem, mas ela está seguindo um método exegético, digamos assim, que não está respeitando o texto. Eu acho que essa abordagem ela está equivocada, mas ela está muito presente hoje, porque nessas abordagens sincrônicas, tem gente que diz que o sentido quem dá é o leitor. Olha que loucura! O sentido do texto quem dá é o leitor. Isso é um método sincrônico. Eu posso não concordar, eu não concordo, mas é uma abordagem. A teologia sistemática, ela usa muito esse tipo de leitura, né? Em que o leitor faz o sentido do texto. Que a partir do momento que o texto virou texto, ele é polissêmico. Então, o leitor passa a dar o sentido do texto. Eu acho perigoso, né? Eu acho errado, mas é o método, entendeu? A nossa questão é identificar o método, não necessariamente avaliar o que está certo e errado. Porque, dependendo do método, ele vai estar correspondendo àquele método. Eu posso dizer assim, ó, esse método não é o adequado para se usar na abordagem do texto bíblico, mas ele existe, ponto. Ô, Ricardo, É isso que a gente precisa estar, de repente, trabalhando, né? Deu para entender? Não, entendi. Mas assim, mas o texto fala sobre, o apóstolo Paulo está falando das ofertas ali, né? Das ofertas que eram dadas para outras igrejas, né? Não é Para uma outras questão igrejas. individual. Não, Porque exatamente. Aí o ele pessoal, quando pega usa esse hoje, texto. ele usa de maneira individual. Eu vou dar e eu vou ficar rico. E não é isso. Paulo está falando só a questão de, se eu for contribuir com outras igrejas, quando eu precisar, eles vão poder contribuir comigo. Né? A ideia é essa, né? É fraternidade. Né? Não é um egoísmo, né? Não é a caderneta de poupança espiritual. Plano cooperativo, plano cooperativo. Olha o outro aí querendo atrapalhar. Tem nada a ver com o plano Plano cooperativo. cooperativo, Ricardo. tudo dízimo, pô. Não, diz isso aí, não. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, não. Tô brincando, cara. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Fala, Emanuel. Eu Não, levantei a minha mão você aí falou um trecho faz um tempo. de quem dá o sentido é o Hã? leitor, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu estou na igreja aqui e está chovendo pra caramba. Aqui também. Então, você falou que quem dá o sentido ao texto é o leitor, dependendo da abordagem aí, né? Na leitura sincrônica, Isso. Eu acho perigoso porque a pessoa pode estar preso ao seu momento de vida, ao fazer a leitura e dar um diagnóstico do que significa. É justamente isso aí, cara. É isso aí. Eu tô Esse é um dos precisando de maiores algo, perigos. eu jogo para mim. Ou eu estou passando por um momento, eu jogo para mim. É isso Inclusive, aí. teve um sermão que eu trouxe aqui que falava sobre a caixinha de promessa. Eu falava, cuidado com a caixinha de promessa, porque a caixinha de promessa, ela só tem promessas que não significam que vão se concluir na sua vida. Então, lá não está que você vai morrer, lá não está que você será consumido, lá não está isso e aquilo. Então, a gente precisa ler o texto independente do que eu quero que aquele texto me diga, mas sim o que ele de fato quer dizer.
É isso Foi aí. um sermão que eu trouxe no último domingo. Então, essa confusão que você falou que muita gente faz é muito presente, não só hoje, cara, mas há muito tempo na história da igreja. Ah, a pessoa está alegre, aí lê um texto da maneira. Aí ela está triste, aí lê o mesmo texto de outra maneira. Olha que perigo, né? Mas isso é um método. Lamentavelmente, é um método que E está por ainda aí. diz que a palavra se renova a cada manhã. Eu falei, Cara, quando eu ouço isso na igreja, eu fico quieto, mas dá um nó na garganta, dá uma vontade de falar, vai estudar, né? Mas eu procuro ser respeitoso e não falar isso. Ricardo, o grande Calma problema. aí, deixa o Francisco falar e você fala, Jair. Tá. Fala, Francisco. Legal. Então, eu quero voltar lá na palavra da Regina, se eu for autorizado de falar, né? Que ela falou... Olha o Hans, irmão. É que ela falou assim a respeito da consumação, foi? E nós estávamos lendo um livro de John Stott e ele fala no sentido quadruplo bíblico. E aí vem a queda, vem a criação, a queda, a redenção e a consumação, né? E aí, quando ela tocou nesse assunto, eu disse, poxa vida, eu li esses 4 sentidos, né? E aí eu queria te perguntar sobre, dentro da exegese, como que está esse texto, porque é muito precioso o texto de John Stott, é muito precioso. Eu não entendi qual é o texto. Está baixo aqui para mim, aqui a tua... Qual é o texto? Tá, o texto que ele fala no sentido quadruplo bíblico. Você já deve ter lido. Você quer que eu mostre no livro, não? Rapidinho? Não. Qual é o texto bíblico? É o quê? Ele fala sobre a criação, nesse sentido quadruplo, ele fala da criação, da queda, da redenção e da consumação. Foi que me chamou a atenção na pergunta da Regina. Ele faz uma relação com a criação, Isso. a queda. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem dogmática. Então, ela vai ter um método sincrônico e anacrônico, certo? Porque sempre que eu vou tentar ligar o antigo com o novo, isso tem a ver com o dogma cristão, com a doutrina cristã. Eu estou tentando cristianizar o Antigo Testamento. Não tem nada de Jesus, de salvação, de céu, de inferno no Antigo Testamento. Isso é a leitura cristã. Então, o método, provavelmente, que vai ser usado aí para abordar isso, ou é o sincrônico e o anacrônico, né? Vão estar caminhando juntos aí, e a abordagem é a dogmática, entendeu? Ok. Então, beleza, porque eu já pensava comigo que era diacrônico. Não, não é. O diacrônico, você leva em consideração a época do texto, para quem foi escrito, entendeu? Você vai trabalhar principalmente o sentido original, o que o primeiro autor quis dizer. Por exemplo, todo e qualquer texto do Antigo Testamento foi escrito para os judeus. Nenhum texto do Antigo Testamento foi escrito para cristão. Nós, cristãos, nos apropriamos disso, né? Mas os textos são para os judeus. Numa leitura diacrônica, eu tenho que levar isso em conta. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi o sentido agora. Sim. Ela não é diacrônico porque envolve o texto da criação e da queda. Isso. E a redenção e a consumação é do Novo Testamento, é isso? Isso aí, é isso aí. Beleza, está entendido. É isso aí. Eu queria fazer uma segunda pergunta, eu não sei se está dentro da metodologia da exegésica. Mas ele está me cutucando aqui. Ele fala muito, tem que vai, daí dá pressão nele. Eu falo muito. Então, rapaz, aqui tem um cara meio louco, que é o Van Hade. Eu estou lendo muito sobre esse cara, e esse cara, ele organizou toda a literatura do Pentateuco, é isso? Então, o Van Hade é um teólogo, né, do Antigo Testamento.
No caso dele, naquela outra disciplina que a gente faz, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, Sim, ele vai organizar as temáticas, por exemplo, história de Israel, pecado, né? O mal. Então, ele vai trabalhar essas temáticas, principalmente a questão da história de Israel, que é um tema muito presente na teologia bíblica do Antigo Testamento. Nessa matéria aqui, a gente está numa outra abordagem, já é análise literária, né? De como trabalhar os textos, de como lidar com a tradução, né? O melhor método de interpretar, entendeu? Aí já é uma outra abordagem. Você tem a abordagem teológica, que são os sentidos que eu dou ao texto, e a abordagem exegética, que é a extração do sentido dos textos. Hoje, a gente está trabalhando a questão da extração dos sentidos, entendeu? Beleza? Beleza, respondeu. Então tá, vamos lá para o Cristiano aí para a gente passar a régua que está acabando o tempo. Fala, Cristiano. Não, o Jair, né? Fala, Jair. O Jair fala, depois Jair. O Cristiano. Foi mal, Jair. Fala, eu Jair. Sabia que você ia me ignorar. Não, o problema hoje está pipocando. Está pipocando. E quando é... deve ser o sinal que tá... Melhorou? Não, tá dando para ouvir, Melhorou? Não. Parou. Congelou. Parou? Melhorou agora? Não. Um pouco. Fala aí. Tá. Não, o grande problema é a gente agora foi. Tá estudando, tentando entender que atrás. A gente tá dando para ouvir, não, Jair. Pipocou de novo. Tá pipocando. Não, deixa o Cristiano falar. Então fala, Cristiano. Digita aí, Jair. Digita aí na mensagem, aí eu respondo. Fala, então, Cristiano. Deixa eu só tirar uma dúvida. Estou tirando uma dúvida aqui, porque a gente está falando sobre a questão das abordagens também, né? Acaba entrando no assunto tudo. Mas aí, saindo um pouco, tangenciando um pouco o assunto, mas aí eu sempre tive essa dúvida sobre a questão do método histórico-crítico, no caso. Porque, assim, se o método histórico-crítico ele vai dissociar, né, basicamente, o Antigo do Novo Testamento, no caso, um pregador que segue essa linha, ele deveria pregar no Antigo Testamento, no caso? Porque eu digo que, assim, se é considerado o Antigo Testamento não textos judaicos, então qualquer sermão que fosse feito dentro do texto do Antigo Testamento seria um sermão judaico, não cristão. O que você pode entender a partir dessa abordagem? O Antigo Testamento não foi escrito para você, mas o Novo Testamento também não foi escrito para você. Nessa abordagem, você vai tentar entender a mensagem do texto. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram escritos para a gente, originalmente, mas ele tem um valor, uma mensagem, né, que serve não só para a gente, mas para o mundo todo. Não matarás, não roubarás, né, não adulterarás. Então, ao trabalhar esse texto, eu vou trabalhar a mensagem do texto. Pegar Salmo 23, qual é a mensagem de Salmo 23? Que temos um Deus que cuida de nós, que nos exorta, que mesmo diante de grandes perigos está ao nosso lado. Temos um Deus que, diante dos inimigos, não nos deixa passar vergonha, né? Então, essa mensagem eu posso trazer. O que eu não posso fazer é dizer que o pastor do Salmo 23 é o pastor da igreja. Ou que Salmo 2, que o ungido do Senhor no Salmo 2 é o pastor da igreja. Por quê? Porque Salmo 2 não fala do pastor, ele está falando do rei. O rei era o ungido do Senhor, o rei era o protegido. Então, ao trabalhar a partir do método histórico-crítico o Antigo Testamento, eu posso sim pregar, mas eu vou trabalhar essa mensagem de acordo com a sua época.
Salmo 1, né? Olha, bem-aventurado aquele que medita na lei dia e noite. Então, se eu ler as Escrituras, se eu meditar sobre elas, eu vou ser feliz, eu vou encontrar, né, um sentido, uma razão para a felicidade, eu vou ter um caminho bem estruturado, diferente dos ímpios. Essa é a mensagem que vale para o judeu, para o cristão, para o muçulmano, para o ateu, vale para todo mundo, né? Para o ateu não, que ele não acredita em Deus nem nas Escrituras, mas vale para todo mundo que acredita em Deus, certo? Mas é uma linha tênue, ô, Ricardo. Hã? Eu acho uma linha tênue, porque ainda assim você foi anacrônico na sua fala. Por exemplo, Sim. quando ele fala meditar na lei, ele está falando... Não, olha só, eu não estou dizendo, eu falei antes, na minha conversa eu falei antes, os métodos anacrônicos, sincrônicos e diacrônicos não tem certo e errado. Não dá para a gente dizer assim, olha, isso está certo, isso está errado. A ideia é identificar o método, é o saber onde eu estou pisando. O que eu estou dizendo com esses exemplos é que, mesmo na abordagem histórico-crítica, eu posso usar um texto do Antigo Testamento? Posso. E também posso usar o texto do Novo Testamento, porque nem o Antigo nem o Novo foi escrito para a gente. Mas o que nós trabalhamos nesses textos? Né? A mensagem dos textos, né? A partir dessa abordagem. Então, que mensagem o Salmo 23 tem que eu posso trazer para hoje? Respeitando o contexto, a época, o momento, a literatura, entendeu? Da mesma forma, João 3,16. Quem lê João 3,16 evangelisticamente faz uma leitura sincrônica, né? E que também não está respeitando o contexto do texto, porque não é evangelístico o texto de João 3,16. Mas todo mundo faz. Ah, então está errado. Não, o método, a maneira como eu chego ao texto, ela tem a sua especificidade. Nessa nossa disciplina, a ideia é identificar isso, entendeu? Fala. Mas aí, professor, desculpa eu te interromper, mas aí, professor, no caso, isso aí não, tipo assim, não abriria margem até para se utilizar textos de outras fontes, além da fontes extras bíblicas? Espera aí, mãe, tô na aula aqui. Mas então... Olha o filho mal educado, fundamentalista aí, ó, como trata a brincadeira. Senhora, perdoa ele. Ele é ignorante, não sabe o que fala. Não vai ter dias longos, tá vendo? Fala. Amarrado, cara, que isso? Vamos lá. Mas nesse caso, professor, não abriria aí uma possibilidade até para se utilizar, então, textos extra-bíblicos aí, porque assim, no caso, a gente está dissociando a religião judaica da religião cristã, por assim dizer. Nós somos cristãos, no caso. Então, assim, se eu estou utilizando o texto judaico, que no caso seria outra compreensão teológica, para fazer uma mensagem dentro do cristianismo, então, assim, teoricamente, eu não poderia também usar, sei lá, textos de... Nem sei, mas alguma dessas religiões orientais, por exemplo. Então, pensa comigo o seguinte: você já leu o livro de Judas? Sim. Você já pregou em cima do livro de Judas? Ainda não. Mas lamentável, né, irmão? Você já leu 1 e 2 Pedro? Sim, já li. Já pregou em 1 e 2 Pedro? Sim. Esses textos e muitos outros do Novo Testamento tem textos que são extrabíblicos. Tem material lá que não está na Bíblia. Os próprios evangelhos possuem material que não são judeus e nem cristãos. Então, se você pensar nesse aspecto literário, todo texto ele tem influência de outros textos. A questão aqui, Cristiano, não é dizer assim, porque é judeu eu não vou usar e o que é cristão eu vou usar. A questão é identificar o método. Por exemplo, a sua fala já me mostra o seu tipo de abordagem, o tipo de método que vai ser preferencial seu, e beleza. Agora, um método diacrônico, né, mais crítico, você vai usar? Não vai. Beleza, tranquilo. A grande questão é você entender o seguinte: existem métodos de abordagem. Hernandes Dias Lopes, quando prega, ele está usando um método. Quando eu leio um texto do Paul Tillich, ele está lendo outro método.
Quando eu vou ouvir uma mensagem do Ricardo Goldin, ele está usando um outro método. Quando eu vou ouvir o Odimar, ele nem sabe do que está falando. Então, assim, cada um vai ter o seu método, certo? É isso que a gente precisa identificar. Agora, os perigos existem em toda a leitura, seja ela a mais fundamentalista, da mais liberal, perigos a gente sempre vai ter, entendeu? Seria um subproduto, Ricardo? Hã? Seria um subproduto? Explicando melhor. Você falou do método histórico-crítico, mas usando um sentido anacrônico ou sincrônico. Então, esse sentido anacrônico e sincrônico seria um subproduto da minha forma de leitura. Por exemplo, eu posso... Na verdade, é o contrário. Na verdade, é o contrário. Sim. A leitura sincrônica, diacrônica e anacrônica, elas são a base. A abordagem fundamentalista, dogmática, histórico-crítica ou político-social, e outras, né, a socioliterária, pragma-linguística, elas são derivadas desses métodos, entendeu? Ah, beleza. Eu estava entendendo do lado inverso. Entendeu? Mas é isso aí. Na verdade, eu posso ter vários métodos dentro da perspectiva sincrônica, anacrônica e diacrônica. E aí esses vários métodos, às vezes, podem se confundir, às vezes podem se separar, e aí por diante. O que a gente vai fazer? Beleza. Nessas nossas leituras, eu vou estar mostrando isso para vocês, entendeu? Esse aqui, ó, é só do Antigo Testamento, é mais específico. E aí vem essas abordagens, sincrônicas, anacrônicas e diacrônicas. E a gente vai estar trabalhando isso também, certo? É que, no primeiro momento, eu sei que é confuso para alguns, por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir assim, ó, exegese e hermenêutica. Ah, eu vou traduzir e interpretar. Acabou. Mas, para traduzir, você tem um método. Você tem um caminho para chegar até a tradução. Para interpretar também. O que a gente está fazendo na metodologia exegética, e existe a metodologia exegética, tanto do Antigo como do Novo, é descobrir os caminhos e as possibilidades que existem para você chegar à tradução. Porque, além da tradução, tem o tipo de documento em hebraico que eu estou usando, o tipo de documento em grego que eu estou usando, o tipo de dicionário, tudo isso interfere. Tudo isso vai te levar a uma determinada interpretação, certo? Fala, Regina, para a gente terminar aí. Então, professor, eu posso trabalhar diacrônico, mas colocar um pano de fundo no meu texto e trazer para a realidade. Eu posso falar o contexto todo histórico-crítico, tudo que aconteceu naquele tempo, falar para a plateia e trazer para os dias de hoje, tipo benevolência, generosidade. Vou usar um exemplo assim, eu acho que pode ajudar a clarear. Pensa em Salmo 2. Salmo 2, ele fala sobre o ungido do Senhor. Numa leitura sincrônica e anacrônica, o pessoal diz que esse ungido do Senhor é quem? É o pastor, certo? Numa leitura diacrônica, não tem pastor no Antigo Testamento. Ali está falando do rei. Então, se eu tenho a abordagem sincrônica e anacrônica, a minha mensagem sobre o Salmo 2 vai ser uma. Se eu tenho a leitura diacrônica, a minha mensagem vai ser outra. Então, se eu quero falar sobre pastor, né, no dia do pastor, Jeremias 3,15, e vos darei pastores de acordo com o coração de Deus. Na abordagem sincrônica e anacrônica, é pastor de igreja. Se eu for na diacrônica, eu vou ver que, primeiro, não tinha pastor de igreja na época de Jeremias, e em hebraico é governante, e não a ideia de pastor de ovelha de igreja. Então, a minha mensagem vai ser diferente. Agora, seja a abordagem sincrônica, anacrônica ou diacrônica, você sempre vai trazer ou buscar uma mensagem. A questão é que, dependendo do método, eu vou ter diferença na apresentação dessa mensagem. Então, no meu caso, se eu quisesse falar sobre pastor no dia do pastor, eu ia usar as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito.
eu não ia usar Jeremias 3,15 ou Salmo 2. Até uma igreja que eu pastoreei, o dia do pastor, a dirigente falou assim: eu vou ler um texto aqui em homenagem ao pastor, mas eu sei que o pastor vai dizer que o texto está errado. Ainda assim ela leu Jeremias 3,15. Aí depois passaram a palavra e eu falei: o texto está errado. Por quê? Porque ela sabia, né, que eu já tinha falado, já tinha comentado. Então a questão é essa, entendeu, Regina? Independente da abordagem, sempre vai ter uma mensagem. A questão é que a abordagem que eu uso, ela vai mudar a maneira de eu apresentar essa mensagem. Respondeu, Entendi, respondeu. É porque as mensagens que eu faço, eu sinto que é diacrônica. Eu vou na origem, eu vou na história. Então. Você quer respeitar o texto e tal, é por aí, entendeu? Mas, assim, lembrando, não é aquela ideia, um é certo, outro é errado. A ideia é a gente identificar essa caminhada, certo? Gente, vamos acabar por aqui, porque eu tenho que dar outra aula, e vocês também devem ter que ir para outra aula. Beleza. A pergunta da Regina foi boa, hein? Porque pareceu melhor. Onde uma falou mais agora do que todo o tempo. Mas a gente vai continuar com essa conversa. Eu tenho um colega que ele fala que eu estou destruindo igrejas há 20 anos. Né? Ele fala que eu não estou edificando, eu estou destruindo. Recebemos tanto tapinha nas costas, nossas mensagens foram tão bem aceitas. Jogando tudo por terra. Tudo errado. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente encontra aí, que eu vou fazer português. Dá tchau aí, Ariel. Tchau. Tchau, Ariel. Tchau, gente. Valeu. Tchau, galera.